Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ter mais um vídeo especial. E o nosso convidado vai ser o Miguel. Semana passada ele contou um pouquinho sobre a Síria e hoje ele vai falar um pouquinho sobre a criação do Paquistão, sobre os conflitos, tudo o que acontece, que é descrito no livro da Malala. Para quem não conhece, Miguel é meu marido, ele é bacharel em Direito e adora a questão estudar a política internacional. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, assinar o sininho, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Tenho certeza que vai ser repleto de informações extremamente importantes. Então, mais uma vez aí, agradecemos a presença do Miguel. Seja muito bem-vindo, Miguel, ao Verso em Prosa. E como a Raquel já anunciou, uma das questões que mais nos interessam nessa conversa é saber um pouco sobre a origem do Estado paquistanês, como é que foi formado essa sociedade, quais foram os acontecimentos mais significativos para a gente poder entender o contexto desse país. Olá a todos, obrigado por mais uma vez me conceder a honra de estar junto do Verso em Prosa, essa iniciativa que eu admiro tanto, para falar de um tema que também desperta a nossa curiosidade, sem dúvida nenhuma. É um país bastante complexo e abordado de uma forma bastante peculiar no livro da Malala. Claro que a Malala hoje a gente pode falar que ela superou as fronteiras do Paquistão, a defesa dela pelos direitos humanos é de fato internacional, não tem qualquer fronteira, mas compreender um pouquinho sobre a dinâmica do Paquistão é fundamental, até porque é um conflito bastante presente no livro que causou um impacto muito grande no cenário internacional. E com relação à formação desse Estado paquistanês, a gente tem que voltar um pouquinho e lembrar do processo de concessão de independência do que a gente chama de subcontinente indiano, que é hoje formado por Índia, Paquistão, Bangladesh, e que uma vez foi o Raj britânico, o vice-reinado britânico, e em 1947, após um processo de negociação, foi uma independência negociada, por parte do Império Britânico e alguns líderes locais, líderes bastante conhecidos. O Paquistão e a Índia, esse subcontinente indiano, é um país composto por muitos hindus e muitos muçulmanos, então havia um representante dessas duas religiões. Pelo lado dos muçulmanos, a principal figura é Ali Jinnah, e pelo lado hindu, nós temos uma figura política bastante importante, que chegou a ser o primeiro-ministro da Índia, que é o Nehru, e outra figura bastante conhecida de todos nós, que é Mahatma Gandhi. Gandhi, embora não tenha exercido nenhum cargo político, sem dúvida foi um pacifista, um defensor da independência e da liberdade dos povos. Bom, nesse processo, Ali Jinnah e Nehru defendiam cada qual os direitos humanos de um país para os hindus, a despeito de ser a visão discordante, Gandhi queria que fossem todos um país só, que não houvesse partição. De fato houve, claro, todos nós sabemos que hoje é assim. E nesse processo de separação, foi uma tragédia humanitária sem precedentes. Só para a gente ter uma ideia, estima-se 10 milhões de deslocados, mais de 1 milhão de mortos, numa separação que afetou 88 milhões de pessoas. Não houve nada parecido desde a Segunda Guerra Mundial. Fato é que a Índia é formada e do lado dela, do lado oriental, há o Paquistão Oriental, e do outro lado, o Paquistão Ocidental, que é o Paquistão que nós conhecemos hoje, porque na década de 70, esse Paquistão Oriental, que era um país só, mas se viu bastante enfraquecido, justamente por ter a Índia entre os dois, e aí ele acaba conseguindo a independência e se torna o que a gente hoje conhece como Bangladesh. Fato é que isso tudo, todos esses fatos acabaram por dar uma proeminência indiana na região, a despeito da força política no cenário internacional do próprio Paquistão. A Índia acabou por, claro, é um país bastante pobre, a gente sabe, mas ter mais influência, mais peso decisório no contexto regional. A Índia, basta a gente lembrar
que ainda na década de 70, com apoio saudita, a Índia chegou a desenvolver a sua arma nuclear, a chamada de Buda sorridente, né, com toda a ironia possível. E o Paquistão, nesse cenário de enfraquecimento, é um país que se forma carente de muita cooperação internacional, que vai ser uma marca do Paquistão em todo o contexto que nós vamos trabalhar aqui, sempre em busca de alguém para poder ajudá-lo. Ele também desenvolve a sua arma nuclear para fazer frente a esse poderio indiano. E aí, como que a gente tem, o que a gente tem desse Estado paquistanês? Bom, é um país majoritariamente muçulmano sunita, a vertente sunita do islamismo, e etnicamente não é um país de maioria de Punjabis e Pashtuns. A gente, às vezes, faz uma generalização, né? Entende que confunde esses dois termos de um termo religioso e um termo étnico, que é o muçulmano e o árabe, mas são totalmente diferentes. Quando a gente diz árabe, a gente está se referindo a uma etnia que é pouco presente no Paquistão, enquanto o muçulmano se trata da religião do praticante do islamismo. Então, basicamente é isso, é o Paquistão que nós temos, formado por, etnicamente, Punjabis e Pashtuns e por muçulmanos sunitas. Bom, então pensando agora, especialmente na história da Malala, como que se desenhou o conflito relatado por ela no livro? Bom, o conflito mencionado no livro, ele tem origens ainda lá no final da década de 70 e com muita relação com o Afeganistão, um país vizinho do Paquistão, né? A Malala chega a mencionar bastante o Afeganistão no livro. E esse conflito afegão, ele se dá com a invasão soviética ao país em 1979. Por quê? O Afeganistão, ele era, naquele momento, controlado por um governo comunista. Há uma cisão interna nesse grupo que governava o país, e a União Soviética, com receio de os comunistas perderem o controle do país, acaba promovendo uma invasão para garantir a predominância desse regime político no país. Claro, quando há essa ingerência externa no Afeganistão, e aí a força muçulmana é demonstrada de maneira muito clara, os muçulmanos são chamados à guerra religiosa, uma reação religiosa a essa intervenção estrangeira, são chamados mujahadins, né, aqueles que vão lutar em nome do Islã, e são chamados tanto os muçulmanos de dentro do Afeganistão, principalmente estudantes, e os muçulmanos de fora do Afeganistão, que são esses jihadistas que vão para o país para auxiliar na expulsão dos soviéticos. Bom, é interessante a gente notar essa divisão entre esses dois grupos, porque dos religiosos de dentro do Afeganistão é que nós vamos ter a formação do grupo terrorista Talibã. Talibã significa justamente estudante. E dos religiosos de fora, principalmente, é que se formará a Al-Qaeda. Osama Bin Laden, inclusive, é um saudita que vai participar desse contexto, participar da expulsão dos soviéticos. Os Estados Unidos, num contexto de Guerra Fria, obviamente, acaba intervindo nesse conflito ao lado dos rebeldes e acaba financiando esses grupos, inclusive com treinamento, armamento, etc. Por isso que é tanto mencionado na mídia que quem treinou Osama Bin Laden foram os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinham interesse na expulsão dos soviéticos do Afeganistão para tirar esse país da área de influência comunista. Fato é que dentro desse conflito, dessa guerra civil que entrou o Afeganistão, uma guerra civil bastante grave, muitos afegãos acabaram se refugiando no Paquistão. É só a gente lembrar que, como a gente mencionou na pergunta anterior, muitos paquistaneses são pashtuns. E boa parte desses pashtuns, que é a etnia predominante no Afeganistão, estão localizados justamente no Vale do Swat, que é o lugar mais próximo com a fronteira com o Afeganistão. Então, a gente, já no século XXI, no contexto de guerra ao terror, né, após o atentado das Torres Gêmeas, os Estados Unidos acabou invadindo o Afeganistão e, de novo, mais refugiados afegãos no Paquistão. O Talibã assume controle, nesse contexto, de algumas regiões paquistanesas, né, e passam a aplicar um fundamentalismo religioso muito grande. Basta ver que os talibãs que são voltados para esse público estudante, para esse público juvenil, eles atuam principalmente nas chamadas madraças, né, que também é mencionado no livro, que são essas escolas de ensino islã. Bom, o fato é que
com a colaboração dos Estados Unidos, o Paquistão passa a atuar no sentido de reprimir, de expulsar esse grupo terrorista do seu território, e o Paquistão chega, inclusive, a se tornar um aliado extra-OTAN dos Estados Unidos em 2004. Isso é uma coisa bastante importante, porque os Estados Unidos via naquele momento, via no Paquistão uma força política com capacidade de expulsar o Talibã e de enfraquecer esse grupo terrorista que os próprios Estados Unidos ajudou a formar. Fato é que é justamente esse conflito que é retratado no livro. Essa tentativa de expulsão e de luta contra o Talibã, que é um grupo terrorista fundamentalmente afegão, mas com bastante atuação no Paquistão, que é retratado no livro. Essa tentativa de expulsar esse grupo terrorista do Paquistão com a cooperação, entre aspas, dos Estados Unidos. Cooperação, entre aspas, por quê? Porque é claro que dentro do próprio governo paquistanês há aqueles que são favoráveis a esse radicalismo islâmico e que acabam atrapalhando esse combate, etc. Inclusive, os próprios Estados Unidos, por várias vezes, acabaram entrando em atrito com o governo paquistanês, cobrando de ser mais incisivos nesse combate. Então, essa questão também é bastante presente nesse conflito. Bom, Miguel, então, dentro dessa narrativa de vários atores internacionais envolvidos nos conflitos internos paquistaneses, hoje, como que nós podemos enxergar o Paquistão dentro dessa ótica de conflitos e influências externas? Bom, acho que o primeiro ponto para responder essa pergunta é a gente observar que o Paquistão saiu um pouquinho dos noticiários, né? Hoje em dia não é tanto pauta se a gente observar. E por quê? Porque o Talibã, que é esse principal grupo terrorista atuante na região, voltou suas intenções para o Afeganistão, numa tentativa de estabilizar o país e de retirar tropas dos Estados Unidos do Afeganistão. Então, o Talibã, hoje em dia, ele se concentra nessa tentativa de negociar com os Estados Unidos, claro que negociar entre aspas, porque recentemente houve novos ataques do Talibã em território do Afeganistão, mas há essa tentativa de negociar uma saída dos Estados Unidos do país e uma estabilização política para o Afeganistão. Então, o Paquistão acabou perdendo um pouquinho de relevância. Perder um pouquinho de relevância nesse sentido é positivo, porque nós estamos falando de um conflito armado, acabou perdendo um pouquinho de relevância nesse cenário tenso, de tensões aí na região. Além disso, como a gente mencionou, o Paquistão, que sempre carente de cooperação internacional, né? A gente falou disso no começo do vídeo, primeiro da Arábia Saudita, na questão do desenvolvimento nuclear, depois dos Estados Unidos, para ajudar a expulsar o Talibã do país. Hoje em dia, alguns analistas chegam a tratar o Paquistão como um feudo da China. Talvez haja algum exagero em chamar de feudo, mas sim, a China hoje é muito presente no Paquistão, muitos investimentos chineses no país, na famosa iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, né, também chamada de uma nova Rota da Seda, desenvolvida pela China. São investimentos muito grandes. Só para a gente ter uma ideia, já foram investidos no Paquistão 62 bilhões de dólares no país. Bom, isso é claro que, por um lado, se aproxima o Paquistão da China, o afasta dos Estados Unidos. Há um debate nos Estados Unidos para retirar a condição de aliado extra-OTAN do país. Claro, a ideia não explícita da China, além para promover esses investimentos, além de facilitar o seu comércio, principalmente com o mundo europeu, visto que o Paquistão é uma rota importante nesse sentido, é enfraquecer a Índia, né? Um rival histórico paquistanês e também um rival chinês. Basta ver as disputas fronteiriças, principalmente relacionadas ao Tibete. Então, basicamente, é esse o cenário do Paquistão hoje, um país muito dependente, sim, muito dependente da China. Essa dependência, inclusive financeira, né? Estima-se que a dívida do Paquistão com a China já é impagável, né, para o país sozinho conseguir saldar tudo isso. Mas, de fato, os conflitos, as tensões armadas diminuíram bastante. Miguel, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no Verso em Prosa. O Miguel é amigo de todos nós aqui e as portas estão sempre abertas, afinal de contas, assim como nós, tenho certeza que você, que está nos assistindo agora, recebeu informações muito preciosas e informações muito densas em relação a esse cenário que permeia o livro da Malala, um livro que, como eu já mencionei, foi um livro, para mim, bastante impactante.
faço minhas as palavras da Raquel, no sentido de pedir que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações, tem vídeo toda semana aqui, e faça seu comentário, pede Miguel para voltar, vai ser um prazer ouvir outras histórias, e um prazer sempre ter você conosco. Um abraço e até mais.